Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos para as correções das atividades das relações de Girard, logo depois da vinheta. Como já corrigimos as questões 1 e 2, hoje iniciaremos as correções a partir da questão 3, que diz: a equação admite como raízes os números 2, 3i e menos 3i. Nessas condições, utilizando as relações de Girard, obtenha os coeficientes a, b e c. Então, a soma das raízes vai ser menos a sobre 1. Então, x1 mais x2 mais x3 vai ser menos a sobre 1. Como temos aqui as três raízes, e a soma dessas três raízes vai dar 2, né? Porque esses aqui são opostos, se anulam. Então, a vale menos 2. Continuando, sabemos que a soma das raízes vai ser b sobre 1. Então, a soma do produto vai ser b sobre 1. Substituindo então aqui x1 e x2 e x3, teremos 6i menos 6i menos 9i ao quadrado. 6i menos 6i anula, i ao quadrado é menos 1, sendo assim b vale 9. Continuando, o produto das três raízes vai dar menos c sobre 1. Então, substitua x1, substitua x2 e x3, você vai ter menos 18i ao quadrado igual a menos c, ou seja, c vale menos 18. Tá bom? Então, como ele pediu A, B e C, aí estão A, B e C. Se você quisesse substituir aqui A, B e C, você encontraria a equação seria x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 9x menos 18 igual a 0. Bom, isso aqui é justamente o que a próxima questão está pedindo. Eu vou chamar só a atenção aqui para não precisar voltar nessa questão, que esse coeficiente do maior expoente aqui vale 1. Então, o que significa isso? Quando a questão 4 pede para a gente obtenha a equação da atividade anterior utilizando o teorema da decomposição, você vai precisar olhar aquele expoente, o maior expoente, e aí observar quem é o coeficiente. Como o coeficiente é 1, então no lugar de A, você vai colocar aqui 1. E aí você vai ficar x menos as raízes. Então, como as raízes são 2, 3i e menos 3i, teremos no lugar de A 1, x menos 2, x menos 3i, x mais 3i. Lembrando que os opostos desses números aqui são as raízes, tá bom? Agora é só aplicar a distributiva. Aqui teremos 1 vezes x menos 2 dá o próprio x menos 2. Esse vezes esse teremos x ao quadrado mais 9, porque aqui i ao quadrado menos 1 vezes menos 9 dá 9. Distribuindo mais uma vez e organizando, chegaremos na equação, que pode observar que confere com o que nós chegamos na última linha da questão anterior. Ok? Item 5. As raízes da equação formam uma progressão aritmética. Olha isso, essa ideia de formar progressão aritmética e formar progressão geométrica é justamente já te dando a pista que é para você usar as relações de Girard. Quando ele falou de progressão aritmética, você vai escrever os três termos que observe que uma raiz é uma equação do terceiro grau. Então você vai escrever assim, ó. Toda vez que a gente tiver PA, a gente escreve x, aí o próximo é x menos r e o anterior a x é x menos r. E daí, para que serve isso? Quando você tem aqui x, x mais r, x menos r, e porque isso trata-se de uma PA, você vai usar a primeira relação de Girard, sempre assim. Então, soma das três raízes vai dar menos b sobre a, ou seja, menos 15. E aí, quando você fizer x menos r mais x mais r, esse menos r vai cancelar com r, e você vai encontrar que 3x é menos 15, sendo assim x é igual a menos 5. Bom, observando que a equação é do terceiro grau e você dispõe de uma das raízes já, é só usar agora Briot-Ruffini. Então o caminho é sempre esse. Daqui, use Briot-Ruffini com o objetivo de reduzir de grau 3 para grau 2 e daí você usar delta e Bhaskara. Uma outra dica também é que você pode dar uma olhada nos coeficientes. Se a soma dos coeficientes for 0, significa dizer que 1 é raiz. Lembra-se disso?
Daí eu já teria essa, já teria mais outra, que seria o 1, né? E aí eu poderia usar Briot-Ruffini 2 vezes. E aí reduziria de grau 3 para grau 2, depois de grau 2 para grau 1, fica mais fácil. Não precisa nem usar delta e Bhaskara, tá bom? Mas observando claramente aqui que todo mundo positivo, então é impossível a soma dos coeficientes dar zero, né? O que significa dizer que 1 não será raiz. Como eu conheço essa raiz, aí eu vou usar Briot-Ruffini, olha aqui, então usando Briot-Ruffini, observando que o polinômio, que é no caso aqui a equação polinomial está completa, então 1, 15, 66 e 80 são seus coeficientes. Esse aqui é grau 3. Quando você repetir aqui, você vai ter menos 5 mais 15, 10, menos 50 mais 66, 16, 16 vezes menos 5 dá menos 80, mais 80, 0. Bom, aqui é o resto, e esses 3 são os coeficientes do quociente. Lembrando que se aqui é grau 3, aqui embaixo começa grau 2, então vem x ao quadrado mais 10x mais 16. Então eu vou apagar para não ficar cheio de risco. E aqui, ó, equação do segundo grau. O que é que faz? Menos b, mais ou menos raiz de delta, que deu 36. Veja, b ao quadrado dá 100, menos 64 dá 36. Então você vai ter menos b, então menos 10, mais ou menos 6 sobre 2. Menos 10 mais 6 dá menos 4, sobre 2 menos 2, e menos 16 sobre 2, menos 8. Então as raízes são menos 8, menos 5 e menos 2. Ele tinha dito, ó, nessas condições obtenha o conjunto solução. Obter o conjunto solução significa você encontrar todas as raízes, né, e escrever assim. Então, isso aqui é a resposta dessa pergunta aqui, tá bom? Questão 6. Parecida com a anterior, quer dizer, parecida no intuito de dizer que isso é uma progressão, né? Antes foi progressão aritmética, agora temos aqui uma progressão geométrica, tá bom? Então, se antes fizemos x mais r e x menos r, agora vamos fazer assim, já que trata-se de uma PG. X, o próximo vai ser o termo vezes a razão, então x vezes q, e o anterior a esse é x dividido por q. E aí, como é progressão geométrica, ao invés de usar soma das raízes, eu vou usar produto das raízes. Então, teremos 1 vezes o segundo vezes o terceiro. Então, o produto das 3 raízes vai ser justamente menos d sobre 1, ou seja, menos 8. E multiplicar e dividir por q, você pode simplificar. Daí vai ficar x vezes x vezes x, x ao cubo, igual a menos 8, ou seja, x é menos 2. 1 mais 7, 8, 22, 30, ou seja, 1 também não é raiz, assim como não foi na anterior. Então eu só conheço uma raiz, mas aí faz o quê? Uso do dispositivo de Briot-Ruffini. Olha aqui a raiz que você encontrou. Usa aqui Briot-Ruffini, vai dar 1, menos 2 mais 5, menos 2 mais 7, 5, menos 10 mais 14, 4, menos 8 mais 8, 0. Aqui o resto, aqui os coeficientes, não é isso? Então você vai ter x ao quadrado mais 5x mais 4, daí é só ir para delta e Bhaskara e determinar as raízes, que foram menos 1, menos 4, e esse aqui é o conjunto solução. Pronto, que foi o que mais uma vez a questão tinha pedido aqui, ó. Obtenha o conjunto solução. Beleza? Questão 7. As dimensões em metros de um paralelepípedo retângulo são dadas pelas raízes. Determine em metros cúbicos o volume. Eu pergunto a você, como é volume de paralelepípedo? A vezes B vezes C. Se A, B e C são as raízes desse que ele falou aqui, ó, são as raízes desse polinômio, então o produto das raízes vai ser o volume e, portanto, vai ser menos D sobre A, ou seja, 64. Tá vendo? 1 vezes x2 vezes x3 menos 64, 64. Essa é bem fácil, não é isso? Questão 8. Questão 8 diz, sabendo-se que x igual a 2 é um zero, ou seja, é uma raiz, é correto afirmar que a soma das outras duas raízes, então ele não quer que você determine as outras duas, ele quer simplesmente a soma das outras duas. E aí a gente vai usar o quê? Soma de raízes. Como é a soma das raízes? Menos 21 sobre 9, ou seja, a soma das raízes
vai dar 21 sobre 9. Se uma dessas três é 2, então substitua aqui por 2, e aí x2, x3, dando 21 sobre 9. Então x2 mais x3 vai ser 21 sobre 9 menos 2, tirando o MMC, 3 sobre 9, e simplificando essa fração para que ela fique na forma irredutível, você vai concluir que a soma das duas raízes é 1/3, e, portanto, a alternativa correta, letra A. Questão 9. Uma questão dessa, a pessoa olha aqui, se assusta desnecessariamente, é só pensar com calma. Na equação, as raízes são representadas por A, B e C. Sem resolver a equação, calcule. Olha só, o que é que a gente pode fazer aqui em cima? A gente pode, dentro aqui dos parênteses, podemos colocar o π em evidência e dizer que isso aqui vai ser 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, sendo que A, B e C são as raízes. Vocês se lembram que nós já fizemos na aula anterior que isso aqui é a soma dos inversos e que a soma dos inversos deu menos C sobre D? Se você não se lembra, é só fazer o MMC aqui, que aí você vai ter ABC o denominador, tirando o MMC vai ter BC mais AC mais AB, que aí vai ficar 24 sobre 1 e menos 16 sobre 1. Só que isso daqui, simplificando, vai dar 3 sobre 2. O que eu falei do menos C sobre D? Ia ficar menos 24 sobre menos 16. Menos 24 sobre menos 16, simplificando, daria 3 meios. Ou seja, se você se lembrasse de que a soma dos inversos é menos C sobre D, então dessa linha você já poderia vir direto para aqui, pularia essas duas etapas. E 3π sobre 2 é 270. Quanto é seno de 270? Isso, menos 1. Aqui, A, B, C. Quem é a soma das raízes? Menos B sobre A, ou seja, 8, né? Então, A mais B mais C vai dar 8. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 ao cubo é 8. Então, lembrando que log você faz 2 ao cubo para dar 8, então é claro que aqui tem que ser 3, para que o log de 8 na base 2 vai ser com certeza 3. Próxima questão, considere a seguinte equação polinomial. Determine K de modo que haja duas raízes opostas. Olha só, se existem duas raízes opostas, a soma das três raízes vai dar 3. Se duas são opostas, então você vai anular duas, é claro que a terceira raiz será menos 3. Veja se não é exatamente o que eu estou falando. Você pode chamar uma primeira raiz de uma letra qualquer, então, por exemplo, m menos m. Então, quando você fizer essa soma, é claro que isso aqui vai anular, então a terceira raiz será igual a 3. Bom, agora que você conhece uma raiz, é só substituir ali, né? Fazer pelo teorema do resto, ou seja, valor numérico, então você substitui, então fica 3 ao cubo, 27, menos 27 anula, então você vai ter menos 3k igual a 12, ou seja, K vale 4. Aí você já sabe quanto vale K, beleza. A letra B, aí respondeu a letra A, né? Determine K, beleza. Agora a letra B, determine K de modo que 1 seja a raiz dessa equação, determine as outras raízes. Então, se você substituir aqui x por 1, você vai encontrar o valor de K. Como ele pediu as outras raízes, você pode substituir x por 1, fazer como fizemos na letra A, ou já que você vai ter que determinar as outras raízes, você pode também fazer dessa maneira aqui, usar Briot-Ruffini, já trocando x por 1. Tá vendo aqui? Ou usando aqui os coeficientes, né? Trocando x por 1 não. Você usando 1 aqui como raiz. E daí você tem os coeficientes 1 menos 3 menos k e 12. E para que você faz isso? Para você dizer, olha, então já que 1 é raiz, o resto tem que ser 0. Então quanto vale k? K tem que ser 10. Pronto. Agora então aqui você vai ter 1, menos 2 e menos 12. Os coeficientes da equação de segundo grau, tá vendo? Por que foi feito aqui por Briot-Ruffini? Porque a questão pediu as outras raízes. Então, se a questão pediu as outras raízes, você poderia escolher. Você poderia fazer da mesma forma que fez a questão A, substituindo x por 1, você determinaria K, depois você usaria aqui Briot-Ruffini e encontraria. Mas, como você vai ter que fazer esse processo para depois fazer Briot-Ruffini, você pode fazer logo Briot-Ruffini de uma vez. Você pode determinar K, e quando determinar K, substitua aqui, e daí você tem os coeficientes, 1, menos 2 e menos 12, tá bem? Daí agora aqui delta e Bhaskara,
E aí, fazendo aqui delta e básica, você vai encontrar 2 mais ou menos raiz de 52 sobre 2, ou seja, 1 mais raiz de 13, 1 menos raiz de 13. São as outras raízes que foi o que a questão pediu para que nós determinássemos. E aqui está o conjunto solução. 1, que é o que foi dado, e essas outras duas, o que foi encontrado. Questão 11. Se a média aritmética das raízes, olha só, a média aritmética das raízes do polinômio for 7 e das raízes desse outro polinômio for 2, sendo R e S constantes, então a média aritmética das raízes do polinômio P mais Q será. Veja o que nós vamos fazer. Nós vamos chamar x1 e x2 as raízes de P e x3 e x4 as raízes de Q. Então, a soma das raízes aqui em P vai dar menos R sobre 2, correto? E a soma das raízes aqui vai dar menos S sobre 3. Porém, como aqui na questão foi dito que a média é 7, então, o que é a média? É x1 mais x2 dividido por 2 vai dar igual a 7. x3 mais x4 dividido por 2 vai dar igual a 2. x1 mais x2 vai ser 2 vezes 7, 14. Sendo assim, menos R sobre 2 é 14, ou seja, R vale menos 28. Se x3 mais x4 sobre 2 é 2, então menos S sobre 3 é 4, porque 2 vezes 2 dá 4, e S será igual a menos 12. Bom, agora é só substituir aqui e aqui, e aí teremos P mais Q igual a esse polinômio, essa soma, que vai dar 5x ao quadrado menos 40x mais 3. Só que a questão pediu a média aritmética, ou seja, é a soma das raízes dividido por 2. A soma das raízes vai ser menos b sobre a, ou seja, 40 sobre 5, que dá 8. E 8 dividido por 2, para ser tirado a média, dá igual a 4. E a alternativa, olha aqui, letra A, tá bom? Então, essa foi a correção das atividades, essas foram as correções das atividades. E agora aqui uma mensagem: quem guarda mágoas só perde espaço interno. É por isso que o peito fica tão apertado. Maria de Queiroz, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.